Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da inteligência espiritual. Eu sou a Bruna Andreto, sou mentora terapêutica e vou conduzir vocês a uma linha de raciocínio onde possa fazer sentido para você e que você encontre as respostas dos teus questionamentos sobre o que seria uma inteligência espiritual. E a primeira aula de hoje é fundamental, porque nós vamos falar sobre paradigma material e espiritual. E o paradigma serve para você perceber qual é o teu modelo de realidade no qual você está inserido. Se você é muito mais materialista ou espiritualista. Então, vamos ver aquilo que vai fazer sentido para você. Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa ir lendo juntos. E qualquer dúvida, depois vocês podem estar passando para mim, seja pelo Instagram, ou seja aqui nos comentários. Deixa eu retornar aqui. Aula 1, paradigma, material versus espiritual. Paradigma são modelos de realidade, conjuntos de crenças que influenciam a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Paradigma científico materialista, o paradigma cartesiano-newtoniano, também conhecido como método científico. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ciência é algo separado de religião. Isso começou com base, né, que a gente vai ver aqui depois, do Isaac Newton e do filósofo René Descartes, que vem com uma filosofia mais realista, aonde eu só acredito naquilo que eu consigo comprovar. Então, eles desenvolveram métodos científicos nos quais eu provo a realidade de um fato concreto a partir de métodos de experimentos, aonde eu consigo fazer e refazer, e aquilo sempre traz o mesmo resultado. Então, se eu trago provas com base matemáticas, bases exatas, aquilo de fato existe. O que acaba entrando muito em contradição com os paradigmas religiosos, porque a religião nos leva para a fé. Eu acredito naquilo que eu sinto. Então chegou o momento da humanidade, do coletivo da humanidade, onde a gente teve que separar esses modos de enxergar a vida. Então, paradigma nada mais é que um modelo de realidade. Aquelas pessoas que acreditam somente no material, só o que eu provo é possível de existir, e aquelas pessoas que acreditam em uma visão mais sutil, mais abstrata, onde deve existir algo além desse material. Então, como eu estava aqui falando para vocês, o modelo de realidade fundamentado nas teorias de Isaac Newton e o filósofo René Descartes. As bases desse método cartesiano é o dualismo, reducionismo, mecanismo e materialismo. O dualismo divide o ser humano somente entre corpo e mente. Então, ele descarta ali a parte espiritual do ser humano. O ser humano é somente o seu corpo e a sua mente. O reducionismo reduz um funcionamento do universo, não somente do homem ou do planeta Terra, mas do universo em si, apenas a átomos e moléculas, deixando de lado a visão holística. Visão holística é o todo, é quando eu entendo que eu sou mente, eu sou corpo, eu sou emocional e eu também sou espiritual. Como a ciência não pode comprovar o espiritual, ela reduz o funcionamento de todo o universo somente até onde ela consegue chegar. Então, nós temos lá a teoria das cordas, né? A molécula menor que existe hoje é os quarks. Então, a ciência chega até ali e fala só isso existe. Então, ela reduz isso a essa visão materialista. O mecanismo enxerga o universo como uma máquina, desconsiderando as dimensões emocionais e espirituais do ser humano. E o materialismo, a matéria é a única realidade.
Então, eu só acredito naquilo que eu vejo e naquilo que eu posso comprovar através de métodos matemáticos e exatos. Então, precisou se separar esses modos de realidade e deixar o sentir, o abstrato, lá para as religiões e para as partes mais espirituais. Então, a gente não. Acaba que hoje em dia a gente não discute essas coisas, né? A ciência é uma coisa, a religião não interfere e a ciência também não interfere na religião. Fica ali cada um no seu quadrado, como se a gente pudesse realmente separar as coisas dessa forma. Então, o paradigma espiritual reconhece a interconexão de todos os elementos do universo, os seres humanos, o meio ambiente e a espiritualidade. Esse modelo de realidade nos convida para uma compreensão mais profunda e integrada da existência. Então, o paradigma espiritual, que começa ali pelas religiões, porque até as religiões em si têm as suas separações de dogmas, né? Mas a base é que existe algo além da matéria. Não importa qual que é a tua crença, se você é cristão, se são religiões de matriz africana, se é o espiritismo, a base é que existe algo fora da matéria. Existe um Deus, existe uma fonte criadora, uma inteligência divina, o nome que você quiser dar. Mas quem está no paradigma espiritual percebe que Deus é o criador de todas as coisas e que ele está em tudo, que ele é onipresente, onisciente. Então, a base para quem acredita no paradigma espiritual é acreditar em algo além da matéria. Se você acredita em algo além da matéria, que o nosso corpo fica e a nossa consciência permanece, você rege o seu modelo de vida, o seu modelo de realidade pelo paradigma espiritual. Quem está aqui, né, nesse paradigma espiritual, provavelmente já ouviu essa frase, um somos nós. Temos o nosso querido professor Hélio Couto, que fala muito sobre isso. Um somos nós. Tudo e todos viemos do oceano primordial, Atom. Esse oceano primordial é uma metáfora para a gente falar sobre a ideia de uma consciência una, que você pode chamar de Deus, de vácuo quântico, de inteligência divina ou de fonte criadora. E temos aqui uma parte que eu separei, que está em Gênesis, que também fala sobre isso. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mundo também é criado como um espaço dentro da água, e por isso é cercado por ela. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. É muito interessante essa parte que fala: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre as águas. Porque no paradigma espiritual fala-se muito sobre sermos centelhas divinas, que é uma única consciência ramificada em diversos pontos de vistas para experimentar a si mesmo. Então, a consciência se ramifica em centelhas divinas, cria as personalidades, o ego, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, e através das experiências desse ego, a nossa consciência experimenta diversos pontos de vistas. Então, haja uma expansão no meio das águas, que seria essa consciência, e haja separação entre as águas. Então, nós somos um verso deste universo. Nós somos uma gota dentro do oceano. A gota que acredita ser apenas uma gotinha de água. A onda que acredita ser apenas uma onda. Mas, em última instância, ela também é o próprio oceano. Então, tudo e todos viemos do oceano primordial, que na física quântica a gente vai ver depois o termo vácuo quântico. Consciência una sabe que o ser e todos são uma só dentro da mente cósmica, reconhecendo-se como uma centelha viva e imortal imersa na luz.
Então, essa ideia de oceano primordial, de vácuo quântico, vem dessa consciência una. O nosso corpo fica, as nossas ideias ficam, as nossas crenças ficam. O que permanece é essa consciência. Experimentando cada vez uma historinha diferente. Então, se você tem afinidade, por exemplo, com o espiritismo e acredita na ideia de reencarnação, é essa única consciência vivenciando uma outra história e uma outra história, né? Até que ela atinja aquilo, né, de acordo com a doutrina de cada segmento religioso. Então, consciência una sabe que o ser e todos são um só dentro da mente cósmica. Esse é o paradigma espiritual. Então, qual paradigma está regendo a sua vida? É muito importante você analisar e conseguir responder isso. Porque se você está em um paradigma muito materialista, provavelmente você tem muitas dúvidas ao se entregar para essas infinitas possibilidades. Porque você precisa acreditar que existe uma inteligência maior regendo a sua vida. Tem aquela parte, né, na oração do Pai Nosso que a gente fala: seja feita a sua vontade, né? E não a minha. Que seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? Do todo? Que o melhor seja feito para todos os envolvidos. Olha o nível de entrega e confiança que precisamos ter neste algo tão sutil e abstrato. Eu abro mão do desejo do meu ego, da minha personalidade, que acredita que é melhor para mim, né? Saio ali dessa visão materialista. Não, porque eu pedi aquilo ali para Deus, mas tem que ser do meu jeito. Só que infinitas possibilidades, né? Sempre vai estar fazendo o que for melhor para todos os envolvidos. É algo muito além do que a vontade do meu ego. Nós estamos interconectados com as pessoas, com os animais, com a natureza, com tudo à nossa volta. Então, aquilo que eu peço para mim tem que fazer bem para mim e para todos os envolvidos nessa cena. E é essa consciência una que faz essa escolha. Então, alguém que tem um paradigma muito materialista tem dificuldade de entender isso e de soltar essa resistência, de se abrir para essas infinitas possibilidades que o todo nos apresenta todos os dias. Então, vou ler mais uma vez isso aqui para que vocês possam perceber, se autoanalisar e depois me contar qual é o paradigma que rege a tua vida. Consciência una sabe que o ser e todos são um só dentro da mente cósmica, reconhecendo-se como centelha viva e imortal, imersa na luz. E aí, qual é o paradigma que rege a tua vida? Comenta aqui para mim depois, comenta comigo lá no Instagram. E eu espero vocês para a aula 2, onde nós vamos falar sobre o ego, para que você comece a entender como funciona a tua personalidade, como funcionam as tuas crenças, para que você possa ter escolhas mais conscientes. Obrigada por quem ficou até aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau!